Última. Começou a gravar aí, não? Agora foi. Agora foi. Então, muito boa noite. Hoje é dia 24 de maio de 2021. Nós somos muito gratos a Deus, porque nós chegamos na nossa última lição desse manual, Princípios Elementares da Doutrina de Cristo. Ele é dividido em 3 partes. Parte 1, leite para as crianças. Pão para dar energia aos jovens e carne para os adultos. São 51 lições divididas por faixa etária espiritual. Então, aqui nós estudamos desde a salvação, passando por batismo nas águas, vida cristã, oração, Espírito Santo, estudo bíblico, ceia, fé, dízimos, plano financeiro de Deus, cânticos espirituais, adoração. Estudamos algumas lições extras que estão no meu canal do YouTube e no blog raibarreto.com.br. Tivemos 3 conferências com Paulo Barreto sobre libertação, sobre cura de doenças e enfermidades. Hoje a gente sabe qual é a diferença. Jesus andava por toda parte, né? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Então, ficou muito claro para a gente a diferença de doenças e enfermidade. Está lá no canal do YouTube. A restauração da igreja, Joel, submissão. Depois partimos para a parte 3, ministérios, Babilônia, foi muito bom, obras vivas, evangelismo, vida consagrada, a cruz, esperar no Senhor, e aí vai. E hoje o título da nossa lição está projetado aí, é 3 grandes passos para a perfeição da igreja. Bem, nós vamos entender por que o irmão Stevens, autor desse manual, ele colocou essa última lição, porque ele faz um resumo, o sumo, né? A essência do que foi estudado, e cria um desejo de nós prosseguirmos. Então, quer dizer, ele encerra princípios elementares, trazendo um resumo do que foi falado na sua essência e criando um desejo, uma fome de algo mais. Então, acho que é muito propício. Nós não vamos encerrar aqueles 2 grupos do WhatsApp de princípios elementares de doutrina. Nós temos ali 300 pessoas nos 2 grupos, 140 em um e 170 no outro. E vamos ver o que é que Deus vai nos dirigir. Nas próximas 2 ou 3 semanas, nós não vamos ter conferência. Inclusive, minha filha vai sair de férias do dia 7 ao 11, a Caris, e ela alugou um resort, né? Uma pousada aqui no litoral pernambucano. Eu vou estar com a família lá descansando aí para pegar o segundo turno, segundo semestre, tá ok? Bem, o início do mês 3 a 6 é Pentecostes, nós estamos na unção de Pentecostes. Eu liberei lá no grupo do WhatsApp 2 estudos muito oportunos sobre dons de profecia, visões e sonhos. O estudo completo eu já disponibilizei, vou colocar no blog. Então, eu estou nesses dias, faz 15 dias, que eu estou orando ao Senhor sobre o cumprimento na minha vida, na vida do corpo, na vida da igreja de Garanhuns, sobre essa unção de Joel 2 e Atos capítulo 2. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne dos filhos de Deus. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, até sobre os nossos idosos, os vossos velhos sonharão. Naquele dia. E Pedro, ele fala que nos últimos dias, eu estou tendo um novo entendimento. Jesus fala, né, que ele veio na plenitude dos tempos, nos últimos dias. E Pedro fala lá em Atos, vós, né, que recebeis os profetas, estão nos últimos dias. Que últimos dias são esses?
eu estou tendo um novo entendimento, vou me aprofundar mais sobre isso. Lá em Hebreus fala que Deus falou através, muitas vezes, de muitas formas, pelos profetas, mas agora tem nos falado. Hebreus começa assim, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, que últimos dias são aqueles que Jesus veio nos últimos dias? Hebreus foi escrito nos últimos dias. Que últimos dias? Que últimos dias? E nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. E lá em Atos fala, derramarei do meu Espírito nos últimos dias. Que últimos dias? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Que últimos dias? Os últimos dias que aconteceram nos dias de Jesus foi os últimos dias da velha aliança, do sacerdócio segundo Levi, e começou-se novos dias. Então, nós vamos começar a entender que o Espírito Santo foi derramado nos últimos dias daquela velha aliança, daquele pacto, daquele sacerdócio, e o livro de Hebreus é o divisor de águas entre os últimos dias, aonde a luz, o sacerdócio levítico, o templo de Jerusalém, aquela geração, aquele pacto se encerrou. Então, naqueles últimos dias, o Espírito Santo veio para abrir a porta para um novo dia, o dia do reino de Deus, o dia da graça, a nova aliança da graça do Senhor. Então, João fala, vós que estáis nesses últimos dias, eram os últimos dias de uma aliança, ok? Então, nós estamos encerrando aqui uma fase. Paulo fala lá aos Coríntios, eu lancei como um prudente construtor o fundamento, e cada um de vós veja como edifica, ouro, prata ou bronze, madeira, feno, é porque o dia aprovará. Então, graças a Deus, porque todo o fundamento bíblico, neotestamentário, nós tivemos a oportunidade de estudar, pelo menos os versículos básicos. Deus trouxe muita revelação. Eu me surpreendi como Deus, como ele acabou de falar aqui agora para vocês. Coisas novas, revelações fantásticas que a gente não entendia. Nós estamos num período extraordinário. Deus está se manifestando abundantemente. É só abrir a Bíblia nessa nova unção que um novo entendimento Deus está abrindo para nós. Portanto, 1 Coríntios, 3 passos para a perfeição da igreja. Essa última lição está baseada em 1 Coríntios 12, 13. Você pode incluir a 14, que são os 3 capítulos que Paulo discorre sobre os dons do Espírito Santo. Introdução. Cada movimento espiritual tem sido caracterizado pela presunção humana, pela qual os homens sempre afirmaram que tudo que Deus tinha para eles foi comunicado em uma só e nova experiência que eles haviam recebido de Deus. A Bíblia fala em Oséias, capítulo 6, versículo de 1 a 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito na presença do Senhor.
A Bíblia fala que os dias do Senhor será como a luz resplandecente que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Os evangélicos dizem que a vinda do Senhor será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Porque o relâmpago é um evento rápido. E é um grande erro de tradução da Bíblia e teológica. No original hebraico, não existe a palavra relâmpago, porque o relâmpago não sai do Oriente até o Ocidente. O relâmpago sai da terra para o céu. É uma descarga elétrica. Não vem nem do céu para a terra. É do negativo para o positivo. Então, as nuvens carregadas de elétrons positivos encontram na Terra os elétrons... É o inverso, né? Desculpa. A Terra positiva e a nuvem negativa. Então, do positivo, a energia flui do positivo para o negativo. Então, no original grego do Novo Testamento, a palavra não é relâmpago, ali é uma tradução, é uma interpretação. No grego tem assim como a luz resplandecente, que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim será a parousia do Senhor. Cristo é o sol da justiça, fala Pedro, para que o sol da justiça nasça em nossos corações. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, o nascer do sol é a sua parousia, um período de luz, mais revelação, até dia perfeito, meio-dia, na presença do Rei. Então, nós estamos num período de muita revelação. Deus está derramando muita revelação. Então, aproveitem esse tempo. Esperem no Senhor. Leiam as Escrituras. Peçam ao Senhor o cumprimento bíblico de tudo aquilo que a gente tem visto. Como eu falei, tem sido muito extraordinário para mim buscar essa visão razão que fala no hebraico. A palavra razão, em hebraico, é uma palavra utilizada para as visões proféticas. Não havendo razão, fala Provérbios, visão profética, profecia, o povo se corrompe, o povo se desvia. Então, nós precisamos ter visões proféticas para falar a palavra profética, para ter uma direção para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso Estado, para o corpo de Cristo, senão nós vamos corromper. A unção profética, tem um estudo meu no meu blog, que eu indico, Profetas em Épocas de Transição. Nos dias de Eli, as visões... Eli estava com catarata, as visões não eram frequentes, a palavra do Senhor era muito rara, as visões eram raras, e a luz do candelabro estava se apagando. O sacerdócio velho, glutão, seus filhos glutões e ladrões. A Bíblia conta um contexto de declínio espiritual. As visões eram raras, a palavra de Deus era rara. O candelabro, a luz do candelabro estava se apagando. E Deus chamou Samuel. Samuel. Deus levanta uma nova ordem profética em Samuel em épocas de transição. As escolas de profetas foram a estrutura espiritual que preservou a santidade, a pureza em Israel, e criou a atmosfera para o estabelecimento de Davi como rei. Então, Deus levanta uma unção profética em épocas de transição para estabelecer o reino. Deus levantou João Batista para preparar o caminho para o reino. Deus está levantando uma unção profética
numa comunidade profética que somos nós, já temos a visão e o ensino de uma comunidade profética há mais de 50 anos para preparar a estrutura espiritual para o reino de Deus. Então, a unção profética em épocas de transição. Deus sempre levanta profetas e comunidades proféticas para preparar o caminho para o reino. Ok? Então, tudo que nós estudamos aqui está gravado e preservado lá no meu blog, por enquanto. Os fundamentalistas creem que o batismo com o Espírito Santo e que recebe tudo quando alguém é batizado com o Espírito Santo, ele recebe tudo quando ele se converte. Então, essa presunção humana jamais tem que estar em nós. Jamais nós vamos dizer que nós temos toda a revelação. Nós temos muita revelação, e graças a Deus por isso. E nos foi dada de graça. Mas nem por isso a gente vai deixar de continuar caminhando com o Senhor em cima dos fundamentos apostólicos. Ok? Então, essa lição nos estimula a isso, a preservarmos a nossa humildade e o desejo de continuar caminhando em vida até a maturidade. Já os partidários da santidade, movimento de santificação, dizem que a sua experiência lhe traz tudo. O batismo no Espírito Santo, a santificação e a erradicação da natureza pecaminosa. Os pentecostais dizem ter uma final e completa experiência que veio a eles por falar em línguas quando do derramamento do Espírito Santo. A presunção nos leva a afirmar demasiado, enquanto a incredulidade nos leva a exigir pouco. A fé nos traz a uma declaração sóbria, Romanos 12:3, que nós lemos, porque pela graça que nos foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, ou individualmente, ou como igreja, ou como movimento. Eu dou graças a Deus, porque não somos só nós que temos a visão do reino. Eu tenho seguido os 4 pastores do Brasil e do mundo que têm tido uma visão maravilhosa do reino de Deus. Talvez não tão completas como nós, mas uma visão maravilhosa do reino de Deus. É muito bom a gente ver que nós não estamos sozinhos e muitos ainda não dobraram os seus joelhos para a Babilônia e estão saindo da Babilônia. Um dia Deus vai juntar esse povo. Quando estudarmos essa lição, devemos ver 3 aspectos de nossa perfeição em Deus como cristão, e podemos ver que a maioria de nós está unicamente no processo do primeiro aspecto, diz o irmão Stevens. Esta lição deveria ser um colapso de nosso orgulho espiritual, por pensar que temos tudo o que Deus tem para nós, e um incentivo a crer que Deus tem ainda muito mais para nos revelar. Vamos abrir 1 Coríntios 2, que está os 3 passos para a perfeição da igreja. Lá vem a Isa. As filhas estão chegando aí. Filhas e noras. A respeito das coisas espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentios, ele está falando para uma igreja de gentios, a igreja de Corinto,
uma igreja que tinha uma cultura greco-romana. Eles não conheciam, eles não eram filhos dos profetas. Eles não conheciam a descendência de Abraão. O que ele conhecia era um monte de Deus, ensinado pelos filósofos gregos e pelos romanos. As experiências espirituais que eles tinham eram com falsos deuses, com deuses de sexo, deus Apolo. Então, Paulo falou, cuidado, irmãos, não sejam ingênuos com relação aos dons espirituais. Quando vocês eram gentios, deixáveis conduzir pelos ídolos mudos, está vendo? A igreja de Coríntio, a cidade de Coríntio, tinha mais de 1000 deuses, 1000 seitas. E esses irmãos vieram de lá. E começaram a misturar a forma de manifestar as coisas do Espírito Santo com as coisas que eles aprenderam pela cultura greco-romana de séculos. A gente precisa entender isso. Uma das coisas que ele fala aqui é deixáveis conduzir por ídolos mudos segundo... Essa palavra guiados, no grego, era guiados de forma inconsciente. Então, Paulo está dizendo que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Quando eu quero falar em língua, eu oro, eu tenho controle sobre o dom de línguas. Quando vocês andavam com os ídolos, eles te possuíam e vocês não tinham controle. Veja aí o espiritismo, veja aí a macumbaria. Né? Na Bahia, em Porto Alegre, tem muita macumbaria. As pessoas são possuídas. Não é assim entre vós. Ninguém jamais diga, eu fui possuído pelo Espírito Santo. Não existe. O Espírito Santo não tira sua individualidade, sua vontade. Quando eu quero falar em línguas, eu falo. E quando 2 ou 3 ou 4 estiver falando, eu decido calar a minha boca. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus jamais iria passar por cima de um dos atributos que nos torna a semelhança dele. O atributo da liberdade. Ok? Então, quando eu vi algumas pessoas serem batizadas do Espírito Santo e os olhos dela começaram a virar e começavam a querer cair no chão, o Adiel fazia assim, ó. Acorda. Hora de olhos abertos. Não entra no nível da alma. Eu vi várias e várias vezes o Adiel orientar as pessoas quando eram batizadas no Espírito Santo. Ok? Então, só esses 2 versículos aqui já foi muito bom, né? Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quer dizer, ninguém pode vivenciar o senhorio de Cristo, o domínio de Cristo, Cristo como cabeça, que é fundamental para os dons, se não for pelo Espírito Santo. Aí vem os 7 Espíritos de Deus que fala em Isaías. O Espírito do Senhor é a haste central. O Espírito de sabedoria e de conselho, né? de conhecimento e temor. Então, qual é a haste central que segura todos os dons? Jesus Cristo é o Senhor. Eu só vou falar aquilo que o meu Senhor mandar eu falar. Eu só vou profetizar aquilo que o Senhor profetizar. Porque os dons do Espírito Santo, fora da consciência de que Cristo é Senhor,
ou fora da consciência do senhorio de Cristo, é como se você estivesse chamando Cristo de anátema. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Era outra coisa importante que a igreja de Coríntios precisava entender. Todas essas manifestações que vocês estão vendo na igreja vêm de um só Espírito. É diferente quando vocês estavam nos cultos pagãos, onde vários espíritos se manifestavam. Naquelas seitas pagãs e gentílicas. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, quais são os 3 passos para o crescimento da igreja? Régua e caneta. Eu vou sublinhar aqui. Primeiro, os dons são diversos. Primeiro passo, dom. Segundo passo, diversidade de serviços ou ministérios. E há diversidade nas realizações. Dons, serviços e realizações. 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 4 fala sobre os dons, os serviços, que são os ministérios, e a realização, que é o amor. Então, dons, ministérios e amor são os 3 passos para o crescimento da igreja. Ok? Experiência com o Espírito Santo, experiência com o Filho, Cristo, os ministérios, experiência com o Pai, o amor. Lembra? Então, vamos continuar. Então, esses são os 3 passos. Esse ensinamento aqui é muito importante. Quais são os 3 passos? Diversidade de dons. Pelo mesmo Espírito, versículo 4. Diversidade de serviços. Lembre-se que a palavra grega mini, estéreo, mini é pequeno, estéreo é serviço, serviço pequeno. Por isso que nós aqui fala serviço. O ministério não é uma posição. O ministério é uma habilidade sobrenatural para nós servirmos ao corpo de Cristo. Então, se eu sou um pastor, um presbítero, um diácono, um músico, uma professora, eu preciso ser humilde para servir a Cristo. Lembra do lava-pés, né? Os vossos líderes te governam, mas não deve ser assim entre vós. Não é assim um padrão do reino. Portanto, quem quiser ser o maior do reino, maior no sentido de honra, seja o que serve. Ok? Então, ele fala o seguinte, ó, nós precisamos primeiro nos mover nos dons, para que os dons se amadureçam e os dons se tornem um ministério. Ou seja, eu preciso praticar o dom de profecia. Todos podeis profetizar. Eu preciso amadurecer a percepção de ouvir Deus, de ter as visões espirituais, para que eu proclame as verdades de Deus. Na medida em que eu amadureço no exercício do dom de profecia, Deus vai me dando mais autoridade nesse dom. Ele já começa a me dar visão sobre a igreja, sobre a cidade, sobre o país. Então, aquele dom começa a se tornar um ministério. Ok? Eu tenho um dom de línguas para edificação pessoal. É a primeira manifestação do orar em línguas que Paulo fala aqui em Coríntios 12, 13 e 14. O dom de línguas é para edificação pessoal.
Porque o dom de línguas, o orar em línguas, é o dom que mais abre a nossa mente para o mundo espiritual, o nosso entendimento espiritual. Porque quem fala em línguas, fala a Deus mistérios. Então, se a minha língua vibra mistérios de Deus e eu converso espiritualmente, diretamente com Deus, pelo Espírito Santo, com línguas, a minha mente, meu espírito, a minha percepção, as minhas faculdades espirituais, elas se abrem. Então, nós devemos falar em línguas mais do que todos vós, diz Paulo. Eu falo em língua mais do que todos vocês. Deveríamos orar muito em línguas, quando estiver lendo a Bíblia, quando estiver adorando. O dom de línguas, tem uma escola de profetas sobre dons espirituais. O irmão Stig fala, o dom de línguas cura depressão, porque o dom de línguas vai no seu inconsciente. Traz o seu inconsciente para a presença de Deus e cura depressão, medo, insônia, insegurança. Os dons são ferramentas que Deus nos deu para nosso crescimento espiritual, nosso desenvolvimento espiritual. 3 passos para a perfeição da igreja. Primeiro passo, dons. Está entendendo, pessoal? Que nós precisamos praticar os dons. Os dons são ferramentas. Se você não usa, ela enferruja. Ele fala desenvolver os dons. Os dons são para ser desenvolvidos. O orar, o dom de visão. Agora, o dom de línguas pode servir para o evangelismo. Paulo pregou em todo o mundo conhecido daquela época. Existiam mais de 500 nacionalidades. Em Creta, não se falava, falava-se em idiomas da ilha. Então, Paulo, quando ele chegava para pregar, ele usava o dom de línguas para evangelizar. Nós precisamos praticar isso. Bem, então, o dom de línguas, primeiramente, serve para edificação pessoal. Para um monte de coisa que eu falei para vocês. Eu, quando não estou dormindo, o dom de eu falar, ore em línguas. Eu, quando estou lendo a Bíblia, percebo, né, que tem algo que Deus quer me mostrar, que minha mente não está entendendo, o John Stevens orienta isso. Pare de ler a Bíblia. Comece a orar em línguas e ler em português. No caso, ele lia em inglês, né? Leia. Ele fala, ele orienta sobre isso. Já está escrito isso há mais de 40 anos. Então, você quer entrar na perfeição? Os 3 passos ou aspectos de nossa perfeição. Infelizmente, a maioria dos cristãos não passaram do primeiro, diz o irmão Stevens. Então, os dons, eles vão evoluir para o ministério. Qual é a diferença de um dom de profecia para um dom profético? Primeiro, o amadurecimento do dom, a capacidade de discernir a voz de Deus e manifestar a voz de Deus. Ponto 2, o Ad Benedito já ministrou muito sobre isso. Pelo menos eu ouvi 3 vezes ele ministrar sobre isso. Todos os poderes profetizar, o dom de profecia, o ministério de profeta e o ministério de profeta fundamental. São 4 níveis. Benedito Borges. Baseado na palavra viva. Só que o John só fala 3, o Benedito fala 4, e eu concordo com o Benedito. O Benedito ampliou um pouco mais a visão do irmão Stevens. Legal? Então, eu converso com todos os poderes profetizar. Chega na reunião, declara um salmo, declara um versículo da Bíblia. Não precisa trazer uma profecia nova.
Profetiza a Bíblia, profetiza a unção do momento, profetiza a palavra que a gente está ouvindo sobre Pentecostes. Quando o John fala, estabeleça o fluxo, ele diz que o dom de profecia é semelhante a uma bomba d'água. No início tem um vácuo e faz com que a água não saia. O que é que você faz? Você derrama a água de fora para dentro, tira o vácuo, estabelece o fluxo. Aí você não vai querer parar mais. Então você pega o fluxo da reunião até Saul entrando, vai profetizar. Na empolgação do culto, aqueles irmãos calados se levantam, pulam, dançam, profetizam e falam, cara, como é que eu profetizei isso? É um fluxo, uma unção plessos, de fora para dentro. Mas daqui a um tempo ele vai começar a profetizar no trabalho, em casa. Estabeleça o fluxo. O dom de línguas é a mesma coisa. A pessoa é batizada do Espírito Santo só fala uma palavra. Uma palavra. Daqui a um tempo ele vai ter uma eloquência. Porque quanto mais eloquente uma criança fala, mais o entendimento dela é aberto. Preste atenção. A inteligência da criança está relacionada ao linguajar da criança. A criança aprende primeiro a falar, depois a ler. Então, imagine um cristão novo convertido, se o Espírito Santo inspirar palavras sobrenaturais, quanto o espírito dessa pessoa não vai evoluir em entendimento, sabedoria e percepção espiritual. Então, você passa para os dons e depois você vai entrar na natureza divina. É o amor. Dons, ministérios, experiência com o Filho, com o Espírito Santo, experiência com o Filho, o cabeça, que distribui ministérios, estabelece ministérios, depois experiência com o Pai, um caminho sobremodo excelente. São os 3 passos para a perfeição da igreja, que também Efésios fala a mesma coisa. E esses 2 textos de 1 Coríntios 12, de 1 a 7, e Efésios, eu vou ler com vocês, porque, para mim, esse entendimento é um entendimento fundamental para todos os presbíteros que querem levar a igreja nesses 3 níveis de amadurecimento. Não fique pensando que você vai estabelecer um presbítero se ele não for batizado no Espírito Santo. Esse presbítero vai passar problema, gente. Como tem sido passado. Como pode você estabelecer um presbítero que não foi batizado no Espírito Santo? É contra a palavra de Deus. Nós acabamos de falar dons, ministérios e amor. É bíblico ou não é bíblico? É ensinamento da palavra viva ou não é? Aí você tem presbíteros, porque nasceu no reino, tem a palavra viva toda na memória, tem o sotaque da palavra viva, mas não tem percepção, não tem revelação, anda pelo entendimento natural. Lembra? Pátio, luz natural. Santo lugar, luz do candelabro. Santo dos santos, a luz da glória. Você quer ser guiado pelas estrelas, pela intuição, pela inteligência natural? Ou ter a luz do Espírito Santo? Na hora que a luz natural apagar, você estiver debaixo de problema, qual é a luz que vai te guiar? Tem que ser uma luz interna, do Espírito. A profecia é como um candelabro, no meio de uma escuridão. O óleo do Espírito. E quando você entrar no Santo dos Santos, quem vai te guiar? Bem, está aí. Isso indica que, quando chegamos aos dons do Espírito Santo, logo crescemos
ou evoluímos no Senhor Jesus Cristo a um ministério, a um serviço, como membro do corpo de Cristo. E, finalmente, somos cheios com a, olha o John, cara, plenitude de Deus. Santo dos santos, o amor. Lembra? A graça sobre graça nos leva à plenitude, que libera suas grandes energias e operações através de nós. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. E também há diversidade de serviços, ministérios, mas o Senhor, experiência com o Senhor, o senhorio de Cristo. Uma pessoa jamais vai passar de dons para ministério se Deus não quebrar o orgulho, a vaidade, e ele ter Cristo como Senhor. Isso tem que ser checado antes de estabelecer uma pessoa como ministério. É bíblico. E há diversidade nas realizações, mas Deus Pai é que opera tudo em todos. Então, o que são as realizações? É eu operar os dons, os ministérios, pela natureza de Deus. Já pensou? Eu não só profetizo, eu não só sou profeta, mas eu tenho a natureza profética. Entendeu? É muito além. Eu não profetizo uma reunião, nem duas, nem três. Eu sou o profeta. Estou falando de natureza. Nós somos Cristo. É mais do que o Espírito operar através de mim. É mais do que Cristo operar através de mim. É Pai, Filho e Espírito Santo sendo e realizando através de mim. É tabernáculo, é plenitude. 3 passos para nós alcançarmos a plenitude, a perfeição da igreja. Em qual degrau nós estamos? Bom acabar princípios elementares com essa lição, hein? Oh, Deus! Quanta sabedoria nessas palavras. Só Deus mesmo para inspirar o irmão Stevens para escrever essas coisas. Os capítulos 12 e 13 de 1 Coríntios inteiros descrevem esses 3 aspectos através dos quais todos devemos passar à perfeição. Não tem outro caminho. Como Deus nos está dirigindo nesses dias? Bem, então ele falou de dons, serviços ou ministérios e realizações ou a natureza divina operando em nós. Diferença dos dons, lição de casa, versículos 7 ao 11. Você viu como Paulo foi muito didático? Depois que ele lança esse fundamento, do versículo 1 ao versículo 7, 6, ele desenvolve cada um. Não leia estes versículos desassociados, nem dos fundamentos que eu falei, do capítulo 1 ao 6, nem chegue no caminho sobremodo excelente sem buscar o amor, sem buscar os dons e os ministérios. Buscai com zelo os melhores dons. Segui o amor, mas buscai os dons. O amor não anula os dons. O Pai não anula nem o Espírito, nem Cristo. É uma unidade perfeita que produz uma maturidade. Eu vi o Adalto ministrar isso aqui também uma ou 2 vezes. 3 grandes passos para a perfeição da igreja. Diferença de ministérios no corpo. Quanta divisão, quanta alma ainda existe
eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu acho, falta de concordância. Nós ainda estamos no nível da alma. Porque se todos nós ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos ser um. Não no que eu penso, no que a Bud fala, no que Oswaldo fala, no que Célia fala, no que Wagner, Paulo fala, mas no que o Senhor, a nossa unidade, Deus não veio unir a nossa mente. Ele veio nos unir em Cristo. Então eu não tenho que me esforçar para entender sua mente. Eu tenho que me esforçar para entender como Deus opera através de você. Vou falar disso de novo. Eu não tenho que me esforçar para compreender o seu ponto de vista, ou a sua mente. Eu tenho que me esforçar para perceber como Deus está falando através de você. E nisso nós somos um. A unidade está em Cristo. A perfeita unidade. Então, o nosso grande esforço quando alguém estiver falando é você ouvir Deus nele. Se você não ouvir Deus na multidão de conselhos, você vai sair de lá, poxa, maior confusão. Mas o que é que o Espírito Santo está dizendo à igreja através da sua multiforme sabedoria? Então, se eu for para um culto e não percebo isso, eu perdi um grande negócio. Se eu vou para uma reunião de presbítero, da equipe apostólica, e não ouço isso, eu não ouvi Deus. Então tá aí. Diferentes operações ou energias liberadas pela plenitude de Deus no cristão aperfeiçoado. 1 Coríntios 13, que fala do amor. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 13, de 1 a 3. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Se você tiver o dom de profecia e não tiver amor, você vai profetizar mais julgamento do que andar na unção profética neotestamentária. É o que eu explico no estudo que eu fiz. Leiam o estudo que está lá. Os profetas do Antigo Testamento estavam debaixo da lei. Eles profetizavam julgamento, julgamento. Pedro, Tiago e João, passando por Samaria. Senhor, desce fogo do céu, como aconteceu com Elias. Vocês não sabem de que espírito sois. Vocês não estão profetizando debaixo da nova aliança. Porque debaixo da nova aliança, o dom de profecia foi dado para edificar, estimular, consolar, não para trazer julgamento. Vocês não sabem de que espírito sois. Portanto, o dom de profecia sem amor e graça é destrutivo. É isso que a gente vê na maioria das igrejas pentecostais. Agora, se você tiver amor e compaixão, mesmo que Deus te mostre que um irmão vai ser peneirado, você já vai rogar ao Pai e vai dizer para ele: Pedro, quando tu se fortalecer, apacenta as minhas ovelhas. Então, mesmo uma profecia na unção da graça, desse amor, na nova aliança, mesmo que venha algo negativo, Deus vai trazer o positivo. Ele falou, e quando? Ele não disse se você sair dessa peneirada, Pedro. Não. Ele viu que Deus ia peneirar Pedro, porque Pedro precisava peneirar a natureza carnal. Lembra de Simão a Pedro, palavra do Benedito? Tirar
tirar o Pedro de dentro do Simão, a rocha. Ele tinha que peneirar Pedro. Mas ele fala, mas eu já roguei ao Pai, antes de Satanás vir te peneirar, para que a sua fé não desfaleça. E eu tenho já a revelação profética de que você vai sair fortalecido, você vai me negar apenas 3 vezes numa noite, e eu vou ao seu encontro, cheio de graça e de amor, e vou te abençoar para ser uma das colunas da igreja de Jerusalém. Esse é o nível de profecia de Coríntios, da era da graça, desse amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Você viu que interessante que ele falou 2 dons que têm uma capacidade tremenda de edificar ou de destruir? E esses 2 dons estão ligados à língua. Porque a língua é a espada. Ele fala, vou lembrar, leia a Bíblia, medite na Bíblia. Por que ele coloca esses 2 aqui? Ainda que eu fale a língua dos homens. Porque muitas pessoas estão usando o dom de línguas para destruir pessoas. Para entregar profecias que não são de Deus. E não vêm de amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, aqui ele estava falando do ministério de socorro, o ministério de doação, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, tá. E no capítulo 14 ele começa assim, ó, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então isso aqui tira toda a doutrina das igrejas fundamentalistas. Não, eu vou seguir o amor porque os dons e os ministérios foram para a igreja primitiva. É mentira. Paulo está falando aqui, ó. Siga esse caminho sobremodo excelente, mas procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em línguas não fala para homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala ou conversa com Deus em mistério. Mas o que profetiza, fala aos homens. Oswaldo, você é uma árvore frondosa. As suas folhas crescem para a direita e para a esquerda. Em ti se abrigarão muitos e serão abençoados. Isso é uma profecia. Para quê? Profetiza a homens. A gente precisa corrigir no nosso meio um erro que a gente tem. Senhor, eu profetizo. Quem profetiza, não profetiza para Deus. Quem profetiza, se dirige a homens. Eu sei que as pessoas fazem com uma boa intenção, mas nós precisamos corrigir, porque uma ferramenta, ela tem um objetivo. Eu não profetizo para Deus. Eu falo a Deus em mistérios em línguas. Mas eu profetizo de olho aberto, olhando para os irmãos e declarando uma palavra que edifica, que estimula. Vai lá, Isela. Vai lá, Anice. Vai lá, Tereza. Vai lá, Conceição. Vai lá, Augustinho. Eliúde, Wagner. Seja forte e corajoso a homens, a mulheres. Edificando, a palavra exortar é estimulando para a batalha, levantando, encorajando e consolando.
É assim que deve ser utilizado os dons espirituais. Tá? E não tenha vergonha de corrigir os jovens, porque eles precisam aprender isso. Então tá aí. 1 Coríntios 13, 4 a 7, nos mostra que podemos ser pela liberação do amor de Deus dentro de nós. 1 Coríntios 13, 11 a 13, nos mostra que o seu amor, o amor divino, o amor ágape, é a plenitude da qual o passado só é uma parte. Observe que os capítulos 12 e 13 são condensados em Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanece a fé, para você se mover nos dons, a esperança, para se mover nos ministérios, e o amor. Ele vai explicar aqui, ó. Se você quiser entender o que é que o John pensa sobre essa expressão, fé, esperança e amor, leia este manual. A fé é a chave para os dons do Espírito Santo. A esperança é a chave para a plenitude do corpo de Cristo, porque Deus estabeleceu os ministérios na esperança de nos levar à maturidade. Então, os ministérios são uma ponte, são uma esperança. Os meus pais são uma garantia esperançosa de que eu vou ser cuidado até a maturidade. Ok? Os meus pais naturais são uma garantia esperançosa de que meu futuro está garantido até eu chegar à maturidade, largar a casa do meu pai, me unir a uma esposa, a um marido, me tornar pai, ter filhos e ser a esperança desses filhos crescerem. Esses filhos casam, multiplicam, e são a esperança de outra geração, de outra geração, de outra geração. Então, os ministérios são uma esperança para nós. São uma garantia, porque eles vão cuidar de nós. Eles vão me dar roupa, comida, educação, moradia. Eles vão me trazer o ensino. Na hora que eu tiver dúvida, eles vão me aconselhar. Na hora que eu estiver sem direção, eles vão dizer qual é o caminho. Então, os ministérios são uma garantia esperançosa de que eu tenho uma proteção mínima e básica para a maturidade. Como Deus é maravilhoso. Graças a Deus que nós temos os ministérios. Hein? Nós temos a garantia, né, do vô Oswaldo, que trabalhou, e Dona Odina, não vou esquecer, o Carlinhos, uma vez, numa das viagens da equipe apostólica, eu falei, Carlinhos, conta a sua história. Falou, meu pai já faliu. Nós tínhamos loja de roupa, a gente trabalhava, quase falindo. Vê lá no site da WM, o Anderson e Maurício Salgados. Né? E recentemente eu vi lá que o Anderson estava morando em cima lá da empresa. Né? Eu falei, Anderson, o que aconteceu? Não, a gente mandou meu pai embora aqui, porque senão ele não consegue ficar sem trabalhar. Na hora que ele começa a sentir o cheirinho, então ele quer descer. Então, o Oswaldo está morando no pequeno apartamento. O Anderson e a Rose estão vendendo a casa provisoriamente, estão morando lá em cima. E hoje a empresa já alcançou a segunda geração. A WM sustenta a família do Maurício, do Anderson, do Pedro e do esqueci o outro lá. Rafael. Fora funcionário, Rafael. Rafael.
Rafa. Rafa. 4 famílias, fora as noras agregadas, hein? Veio nora de tudo que é lugar do Brasil, do Maranhão, de Brasília, tudo que é lugar. É uma árvore frondosa, gente. Nós temos que... Né? Você tem em Ondina é um lugar à direita e à esquerda no reino dos céus. Então, gente, pai Oswaldo e mãe Ondina é a garantia esperançosa de segurança, de bênção, de proteção e de que eu não vou desviar do caminho. Deu para entender a importância dos nossos ministérios e por que os ministérios, grande revelação do irmão Stives, estão ligados à esperança? Só o John para falar isso aqui, né? John não, Paulo, né? O amor, a chave para a plenitude futura. Então, imagine, a fé para nós vivermos hoje, esperança, que é uma garantia para o nosso futuro, e o amor é a chave da plenitude. Fé, esperança e amor. Recapitulação. O passo 1 mostra a capacitação que repousa sobre nós pelo Espírito Santo operando em nossas vidas. A gente vai entender melhor agora quando a gente lê Efésios, tá? Para fechar. Parece que em Efésios complementa o que fala em Coríntios. Mas guarde isso aqui, ó. O primeiro passo, a fé, os dons, é uma capacitação que repousa sobre nós pelo Espírito Santo operando em nossas vidas. Tá gostando aí? Meliponário. Quem é meliponário? Esse moreno bonito de óculos junto da morena. Aí. Passo 2, a esperança, os ministérios, mostra que estamos sendo em relação ao Senhor. Maravilhoso. Joel também. Em Cristo, o cabeça Cristo. O passo 3 mostra o que Deus virá a ser em nós. A mesma ordem é dada em João 14, que eu não vou ler, e Efésios capítulo 3, que eu preciso ler com vocês. É o último texto que a gente vai ler aqui. É importante esse ensinamento ficar gravado para a posteridade. Lembre-se que eu não estou falando só para vocês. Estou falando para milhares e milhares de pessoas. Aqueles que ainda haverão de crer. Efésios 3, 14 a 21. Pega a sua canetinha, sua reguinha, e observe como está tudo ligado a Coríntios. Fala assim, ó. Efésios 3, 14 a 20. Esses 2 versículos eu meditei tanto tempo. Eu tenho um estudo sobre isso, uma palavra sobre isso. O título é essa mesmo. Os 3 grandes passos para crescimento da igreja. Eu amplio o que o irmão Stevens fala nessa lição 50. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Eu sublinho a palavra Pai. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Ah, imaginou que a família de Deus é mais do que nós? Quando Deus senta na mesa e olha, Deus é espírito. Ele vê a Terezinha, né? A Conceição, a Cristina, o Augusto, Abraão, Isaac, tudo sentado na mesa. Deus é espírito. É o que ele está dizendo aqui, ó. De quem toma o nome toda a família. Quem é a família de Deus? Tanto no céu como sobre a terra. Deus não é Deus de mortos.
Deus é Deus de vivos. Então, quando Deus tem consciência da família dele, e essa mesma consciência nós devemos ter, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito. Sublinha a palavra Espírito. Aqui você vai ver como Pai, Espírito e Filho trabalham juntos. Em Efésios a gente viu, a fé está ligada aos dons ao Espírito. A esperança está ligada a Cristo, nossa viva esperança, que deu os ministérios à igreja para cuidar de nós até que nós cheguemos à maturidade. E o amor está ligado ao Pai. Aqui ele vai o inverso, ele fala do Pai, de quem toma o nome toda a família, para que, segundo a riqueza da sua graça, glória, vos conceda, ele nos deu o Espírito Santo para sermos fortalecidos com poder. Mediante o Espírito Santo no homem interior. Então, quem segura a barra e é o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo. O que significa penhor? A palavra penhor significa segurança. É o que ele fala aqui, ó. O Espírito Santo no nosso homem interior nos fortalece. Ok? Então, na hora que a gente tropeça, está desanimado, está sem fé, está sem sabedoria, é o Espírito Santo no homem interior que nos dá força, que nos ergue. Tá legal? Que nos traz a direção, a revelação, a sabedoria, para transportar uma montanha. Ok? E assim, habite Cristo, sublinha Cristo. Pai, Espírito e Cristo. Os 3 passos para o crescimento da igreja. Só que aqui ele não fala de igreja, ele fala de família. Porque o Pai tem família, Cristo tem igreja. O Pai tem família, Cristo tem igreja. Igreja não é o fim em si mesmo. O fim é a família. A igreja é apenas uma arca. Os ministérios não são um fim em si mesmo. Os dons não são um fim em si mesmo. O fim, o objetivo, é a glória, é a plenitude, é o Pai. É a família bendita do Pai. Então, como é que eu vou chegar ao meu objetivo de entrar na glória, ou experimentar ou viver a glória, o amor, a plenitude e a comunhão plena com o Pai? O Espírito Santo me fortalece nessa caminhada. Certo? E assim, habite Cristo no meu coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A linguagem aqui, ó, é de uma casa. Nós estamos alicerçados na casa do Pai, tem um alicerce, é o amor. Tá? E a fé, né? É o cimento e a areia, a argamassa, a fé e o amor. A fé que opera pelo amor. Isso traz solidez no meu relacionamento uns com os outros. Tá legal? Então, essas palavras são chaves para você meditar. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, você não vai compreender sozinho, você depende de todos os santos. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Está vendo que ele está falando da dimensão, o comprimento, a largura, a altura
as 4 dimensões. Eu tenho que ter uma visão de 4 dimensões da família espiritual, da família natural, do amor de Deus. Então, Paulo está dizendo, amplie sua visão dos dons, dos ministérios. Tudo não é um fim em si mesmo. Havendo profecia vai acabar, havendo ministério vai acabar, tudo vai acabar. Nós conhecemos em parte, profetizamos em parte, o nosso alvo é o coração do Pai, a plenitude, a glória, Santo dos Santos, é tabernáculo. É Deus operando tudo através de todos. Esse é o grande alvo. Mas você tem que começar pelos dons. Você tem que passar pelos ministérios. Você tem que ter a fé, o amor. Você só vai compreender isso no relacionamento em família. Eu dependo de vocês para conhecer Cristo. Ninguém vai receber tudo. O tudo está em todos. Estou filosofando hoje, hein? E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, depois que eu passar a fé, a esperança e o amor e o pleno conhecimento de Cristo, versículo 19, fala assim, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para então seres tomado de toda a plenitude de Deus. Aí Deus será tudo em todos. O próprio Cristo entregará o reino ao Pai. Nem o reino é o fim em si mesmo. O fim é a família. Por isso que o irmão Stevens fala, a melhor expressão viva do reino é a família bendita do Pai. Olha aqui, ó. Família. E não acabou, ó. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, Efésios 3:20, do que tudo que pedimos ou pensamos, de tudo que a gente estudou aqui, vai muito além. Conforme o seu poder que opera em nós. Qual é esse poder que opera em nós? É o Espírito Santo, ele já falou. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo encerra o assunto. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Ou 11, né? Ou 12, 13, principalmente. E Efésios 3, de 14 a 21, tem os 3 passos para nós alcançarmos a família, a plenitude, a glória, a maturidade, o amor, tabernáculo. Aqui está a chave. Tá legal? Encerrando, ele fala aqui o seguinte, ó. Que passo estamos dando atualmente? A maioria dos crentes cheios do Espírito Santo, que tem operado com Deus nesses dias, está no primeiro passo. É de cair para trás, hein? Uns poucos estão entrando no segundo passo da esperança dos ministérios. A maioria de nós ainda não compreendeu o que Deus tem armazenado para nós. Quando dermos o terceiro passo, a natureza do amor de Deus. Pai, muito grato por tanta sabedoria, tanta direção. Tudo que nos conduz à vida e à piedade já nos foi dado. Encerramos honrando o seu nome por essas 50 lições. Somos gratos pelo ministério apostólico, por ter nos deixado
esses princípios elementares de doutrina que nos ensina aonde nós estamos e qual o caminho ainda a seguir. Há muito o que fazer, Senhor. Abençoa nossos jovens, nossos adolescentes, esses casais jovens. Né? Abençoa os nossos pais espirituais. Abençoa a equipe apostólica. Esses presbíteros do reino, cheio de amor, cheio de misericórdia, de graça e de firmeza na palavra. Que essa unção, Senhor, alcance todo o corpo de Cristo. Eu continuo gravando. Quem quiser abençoar e encerrar essa lição, coloca a mãozinha. Já tem uma mãozinha aqui, que é Paulo Barreto. Depois a Maria... Aqui está o nome. Deve ser Maria, depois da Maria. Então, Paulo, abençoa essas lições. Vamos abençoar depois a ceia, quem quiser participar. Se você não se preveniu, não tem problema. E depois eu vou só encerrar dizendo o que é que está no meu coração para as próximas fases. É com você, Paulo. Amém. É uma maratona, Raio, vivida durante esse período de pandemia, né? Eu estava aqui se agradecendo e vendo o fechamento dessa lição. Nós louvamos a Deus por isso, por tudo, para estar nessa caminhada da pesada, como ele chama. Se mover de Deus no final dos tempos. Nos abençoamos no nome do Senhor Jesus, confirmamos tudo isso. Abençoa você, Rain, Patrícia, seus filhos, a companhia apostólica, como você falou, né? Todos os demais ministérios, as crianças, os jovens, os adolescentes, os casais jovens, como você falou, né? Que eles tenham assim, esse direcionamento bem claro na vida deles. Senhor, nós apropriamos nesses dias de Pentecostes muito do Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Espírito Santo de Deus, amado de Deus, né, que estava sobre Jesus, quando ele disse: Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para estabelecer isso, aquilo, e para derrubar também o que precisa ser derrubado. Nós louvamos a Deus, de coração, Jesus. Agradeço, Pai, por tudo isso, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Acho que a Maria aí, que botou a mãozinha, é você, Maria. Parece que é a Dália, né? Não estou enxergando direito, fica pequenininho aqui. Você botou a mãozinha, Maria? Pode falar. Está de óculos aqui sim, ó, só que não está dando o sobrenome aqui. Deve estar conectado com o nome da filha. Ou então outra pessoa, levanta a mão aí, ó, tem a mãozinha. Será? Eu? Vai lá, é Gilberto, é você, Gil. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa palavra, né? Eu não podendo participar alguma segunda-feira, porque mesmo horário que nós temos sessão da Câmara, primeira, segunda e terceira, mas eu me alegro e me sinto privilegiado de participar aqui dessa última palavra. Quero aqui agradecer ao Senhor e uma das palavras que eu anotei aqui, que o Rai colocou, muito importante, diz que o dom de profecia, sem amor e graça, é destrutivo. E ele disse, a profecia é destinada aos homens. E é isso que nós apropriamos do amor e da graça de Deus para profetizar a palavra com misericórdia. Mesmo se Deus falar alguma coisa, como o Rai falou, se eu dizer que o irmão vai ser peneirado, mas que aquele que profetizou vai orar e ministrar a graça e ver o nosso irmão mudado,
e dentro da casa de Deus. Este capítulo que o Rai terminou, que diz assim: ao Senhor seja a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações. Quero aqui agradecer a Deus por essa palavra viva que foi ministrada pelo Rai, pelo Paulo, mas que essa palavra, ela não termina aqui. Nós dizemos que essa palavra, ela se torna nossa vida. Como diz a palavra, que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne na vida de Jesus. Essa palavra se faz carne na nossa vida. Quero aqui agradecer, Rai, pela tua vida. Amém. E abençoar. E dizer que tanto você, como todos os ministérios, como você falou, é segurança para nossas vidas. E realmente tem sido. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Deus te abençoe, Rai, você e família. E todos os irmãos estão presentes aqui. Que esta palavra possa continuar em ação, através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma pessoa abençoa. Aproveita e abençoa os elementos. Quando Cristo partiu o pão na casa daqueles 2 discípulos, aliás, Cristo gosta muito de visitar nossas casas, né? Ele visitou Zaqueu, visitava Lázaro. Deus gosta muito das casas. Ele foi convidado por aqueles discípulos para entrar na casa. Quando eles partiram o pão, os olhos se abriram. Que essa visão, essas profecias de Joel, de visões e sonhos, para que a gente seja profetas videntes, aconteça nas nossas vidas. Então, um irmão ou irmã, não precisa ser presbítero, não, abençoa os elementos, a gente vai participar dos elementos, aí eu vou dar o último recado e a gente encerra. Vai lá. O senhor Oswaldo está com o microfone aberto. Oswaldo, seu microfone está aberto. Nos abençoa com a unção de Abraão. Vai lá. Vai lá, Oswaldo. Pode abençoar. Está aberto o microfone, Oswaldo. Aberto. Amém. Amém. Nós agradecemos a Deus, né, por esses momentos. Agradecemos a Deus pela a ceia, né, pelo corpo, pelo sangue, que traz vida, que nos leva a vitória no nome do Senhor. Abençoamos cada pessoa, né, que ao tomar a ceia esteja consciente que está participando daquilo que Jesus estabeleceu. E ele traz a bênção, né, sobre as nossas vidas, pelo fato de nós estarmos fazendo isso, né, em obediência à sua palavra, em nome de Jesus. Bem, pela fé, deixa eu dar um print aqui, ó. Eu vou botar lá no grupo Corpo, Princípios Elementares de Doutrina, para vocês divulgarem nas suas redes sociais. Hoje encerramos um ciclo. Bota o texto que você quiser. Então, sorria, viu, Maria? Você está bem no meu cantinho aqui, ó. Vocês estão parecendo 2 pombinhos dentro de uma gaiola. Gaiola de lockdown. Amém, Senhor, damos graças por tudo, apropriamos dessa vida. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vós, esse é o meu sangue que é derramado para perdoar todos os pecados e trazer toda a cura que nós precisamos. Abençoamos os irmãos do corpo que estão precisando de cura, de imunidade, que o sangue e o corpo de Cristo seja o nosso melhor antídoto contra qualquer peste, qualquer doença, qualquer ataque em qualquer nível.
Damos graças porque o Senhor tem protegido o corpo dele. Nós estamos completando aqui 1 ano e 2 meses de ensinamentos, toda segunda-feira, só faltei 3, uma por doença e 2 por câncer. Uma faltei lá no final do ano, que eu viajei para Salvador de férias. Ok? Bem, para encerrar é o seguinte, gente, os 2 grupos de princípios elementares de doutrina continuam, tá? E eu tenho muito desejo de continuar. No dia 7 ou dia 11 eu vou sair de férias, a Caris está de férias. Foi um ano muito puxado para ela, por causa da pandemia, o trabalho. Então ela alugou um resort. Né? Hoje a gente está plantando os frutos, né, Oswaldo? É os filhos que alugam o resort para a gente. Amém. Eles têm que cuidar da gente. Então ela alugou o resort, não sei nem falar esse negócio. E vai a família toda para lá. E é as férias dela, né? Na realidade, ela queria, por causa da pandemia, a gente não pode ir para outro lugar. Então, no dia 7 ou dia 11, eu vou estar aí na praia. Lá para o dia 14 ou 21, eu vou estar orando, gostaria que vocês orassem. Se tiverem sugestões, em alguns momentos eu vou abrir os 2 grupos de princípios elementares de doutrina para ouvir sugestão de vocês. Tá legal? Eu pensei que a gente poderia começar a estudar o livro de Hebreus, né? Eu tenho todo o esboço, a gente ia seguindo aí, lá 1 mês, a gente estuda 4 semanas o livro de Hebreus. Depois eu quero ler o livro de Romanos com vocês. E depois, talvez, a gente seguir aí alguns assuntos, né? Alguns assuntos que sejam edificantes, que sejam importantes para o momento que a gente está vivendo. Então, talvez a gente siga mais ou menos essa linha aí, tá? Vamos estudar Hebreus. Imagina a gente ficar 4 segundas-feiras, ou 5 ou 6 segundas-feiras, não sei como é que Deus vai dirigir a gente, conversando sobre o livro de Hebreus, vocês perguntando, né? Como agora, eu fiz questão de eu gravar tudo isso, até com pouca interrupção, pessoal, porque isso aqui está gravado para a posteridade, entendeu? Então, eu não quis monopolizar, eu tinha um objetivo muito claro, é deixar isso aqui gravado para a posteridade. Qualquer pessoa nova convertida, que entrar no nosso meio, qualquer jovem, qualquer adolescente, qualquer ministério, hoje tem princípios elementares de doutrina todinho ministrado, gravado, com muita unção, com explicações, pelo menos do cerne. Os próximos, a gente pode ser mais bate-papo, pode ser mais aberto, mais tranquilo. Tá? Provavelmente eu vou gravar também, mas não vou preservar no meu site. Talvez jogue no YouTube, grave no computador, não sei. Deus vai dirigir a gente, tá legal? Então, esteja orando. É uma oportunidade, né? Já temos esse horário reservado para essa finalidade. Vamos crer que Deus vai dar a direção, a unção, o ânimo, a força e o seu espírito no nosso homem interior, né? Vai nos dar oxigênio para isso, ok? Então, parando a gravação, obrigado por tudo. Aguardem aí até o dia 14 ou dia 21 de junho.